Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. Você aí que está assistindo, acredita em alienígenas? Será que nós realmente estamos sozinhos no universo? Porque ao longo dos anos, várias pessoas afirmaram ter visto objetos estranhos cruzando os céus do Brasil. E alguns desses casos são tão bizarros que até hoje ninguém conseguiu explicar, velho. Avistamentos misteriosos, perseguições e relatos assustadores. E até mesmo mortes que muita gente acredita que teriam ligações com OVNIs. Então hoje eu vou te mostrar os casos de avistamentos de OVNI mais estranhos que já aconteceram aqui no Brasil. Eu te garanto que pelo menos um deles vai te deixar de boca aberta. Vem comigo. Bora! Bem, rapaziada, o primeiro caso que a gente vai ver aqui é um vídeo de um OVNI sendo avistado em Campinas, São Paulo, em 2021. Então vamos ver aqui, né, velho? Olha só, mano. O cara tá filmando com o celular. É um objeto estranho que aparece. Pior que parece mesmo, né, um OVNI. Caraca, mano, que sinistro. Aí, galera, o que será que era isso, mano? Será que era um balão? Era uma ilusão de ótica? Ou era OVNI mesmo? Um extraterrestre! E agora um caso bem bizarro que eu quero que você preste muita atenção. Aconteceu no dia 19 de maio de 1986 e ficou marcado no Brasil como a noite oficial dos OVNIs. Nessa noite, pelo menos 21 objetos voadores não identificados foram avistados nos céus do Brasil. Bati na cadeira aqui. O fenômeno mobilizou a Força Aérea Brasileira, a FAB, que chegou a enviar 5 caças para interceptar e perseguir os objetos voadores. E durante a perseguição, os pilotos descreveram que esses objetos voadores realizavam manobras impossíveis para a tecnologia da época, mudando de velocidade e de altitude bruscamente, desaparecendo dos radares de repente. E a natureza exata desses objetos, o que eram esses objetos, ninguém sabe até hoje, mano, é um mistério. Mas isso daqui não é nada perto do próximo caso que eu vou falar agora. Bem, agora eu vou te explicar direitinho o caso que assustou esse influencer digital essa semana. Bem, galera, pra tu que não tá ligado, essa semana e essa última semana, um influenciador chamado Mike Leão registrou uma aparição de OVNI lá no lugar onde ele mora, na sua propriedade rural em Campo Largo, no Paraná. Olha isso ali em cima das árvores, gente, olha lá. Pera aí, gente, o celular não vai focar muito, tá longe. Olha, gente. Ele também registrou barulhos estranhos que estavam acontecendo ali no dia que ele gravou o vídeo. Não é um rosnado, é tipo... Sabe, tipo uma pessoa engasgada? Tipo... É assim? Mas adivinha, as luzes registradas pelo Mike Leão, que supostamente seriam luzes de um OVNI, eram luzes de uma chácara, uma propriedade rural vizinha que funcionava como local de camping e lazer. Aí de longe, quando o Mike Leão filmou, realmente ficou parecendo ali a luz de um OVNI. Isso foi descoberto por internautas que foram até o local investigar essa história direito. Então, galera, o caso que a gente vai falar agora aterrorizou os moradores do Pará e até a Força Aérea teve que intervir também nesse caso, que foi o caso da Operação Prato, em 1977. Ela foi uma missão militar ultra secreta, conduzida pela Força Aérea Brasileira entre outubro e dezembro de 1977 e liderada pelo Capitão Holanda. O objetivo foi investigar relatos aterrorizantes de moradores do Pará, na região da Ilha de Colares, sobre OVNIs que emitiam fortes feixes de luz e supostamente atacavam pessoas, causando queimaduras e paralisia. Oficialmente, a FAB, a Força Aérea Brasileira, não declarou nenhuma vida extraterrestre. A conclusão registrada nos relatórios militares foram de que os fenômenos foram reais. Os oficiais presenciaram e documentaram luzes e objetos com movimentação inteligente que desafiavam as leis da física e a tecnologia aeronáutica conhecida na época. Só que não para por aí, porque nos anos 2000 foram revelados grande parte dos arquivos sigilosos dessa Operação Prato. Foram liberados, no caso, para o público. E é aqui que a coisa começa a ficar estranha, porque pouco tempo depois do Capitão Holanda ter dado uma entrevista fazendo revelações bombásticas dessa Operação Prato, detalhando os encontros próximos e a filmagem de objetos que, em sua opinião, possuíam uma inteligência extraterrestre, depois dele ter dado essa entrevista, ele foi encontrado morto dentro da casa dele, em um caso que gerou diversas especulações. Olha que sinistro, mano.
E esse último caso que eu vou falar agora é um dos mais sinistros de tudo, sério, tu precisa ver. Na madrugada de 8 de fevereiro de 1982, o voo 169 da VASP deixou Fortaleza, no Ceará, e tinha como destino o Rio de Janeiro. Mas tudo começou a ficar muito estranho quando o piloto Gerson Maciel de Brito percebeu um objeto estranho voando à esquerda do Boeing 727. Segundo testemunhas, o OVNI tinha uma luz muito forte que ficava aproximando e se distanciando da aeronave, e sua cor também ficava mudando toda hora. Ora era laranja e branco, mas também azul e vermelho. O episódio foi presenciado por 150 tripulantes que estavam na aeronave. Uma das passageiras contou com detalhes o que observou depois de olhar pela janela. Eu observei muito nítido aquelas pontas, 5 pontas meio pontiagudas e uma metade de uma argola ou de um aro. A luz era bastante forte. Um azul claro, um azul estranho, com aquelas lâmpadas de mercúrio. Olha que maluco, mano. Meu Deus. Imagina o desespero, velho. Você tá dentro aqui do avião, tá voando, não. Vou pro Rio de Janeiro, do nada aparece um OVNI assim do lado do avião. Caraca, mano, na moral, eu começava a rezar. Não sei o que era que eu fazia. Mas e aí, você já conhecia alguma dessas histórias? Você acredita em alienígenas ou acha que tudo isso aqui tem uma explicação? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, porque a gente tá na caminhada rumo aos 1000 inscritos. Me ajuda aí, pô, por favor. Se você gosta de bizarrices, teorias da conspiração e mistérios, clica nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui na tela, porque ele é bem nesse estilo também, velho. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau! Tchau, galera. Tchau.